Olá, eu sou Hacem, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 10. Jesus diz assim aos discípulos: Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Nós sabemos que Jesus nos ama. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar e dar acesso ao Pai. A questão é que muitas vezes Jesus tem que ter comportamento conosco por causa da nossa natureza pecaminosa e de certas inclinações, de certas intenções ocultas na nossa mente e coração que Ele conhece para serem tratadas. Às vezes nós achamos que Deus ele tem alguma obrigação de nos abençoar, alguma obrigação para conosco. E Ele quer nos ensinar que diante dessas prerrogativas presunçosas, prepotentes, arrogantes, precisamos relembrar de que Ele é Senhor, nós somos servos. Servos dos quais Ele ordenou que fizesse tais serviços. E diante desses serviços feitos, não temos nenhum direito e Ele muito menos obrigação alguma de nos pagar algo. Não. Não há uma relação de mérito e gratificação com Deus, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele fala: digam para vocês mesmos, digam para mim, digam para qualquer um que estiver do lado de vocês, que vocês são servos inúteis, porque fizeram apenas o que deviam fazer, ok? Vocês fizeram apenas o que devia fazer, o que era dever ser feito. Ele não está dizendo que vocês deviam ter feito além. Tudo o que vocês fizerem não passa de ordenança e de ações que eu mesmo dou a manutenção para que vocês façam. O ponto é esse. Nós vamos perceber nesse texto, desde o verso 1 e 2, Jesus mostrando certas intencionalidades do ser humano. Por exemplo, se você for responsável por tropeçar alguém, toma cuidado, porque a consequência vai ser muito dolorida. É melhor que você tivesse uma pedra no pescoço e fosse atirado ao mar. Depois ele vai dizer assim, olha, mesmo quando alguém te machucar, quando alguém te chatear, ainda que ele venha te pedir perdão 7 vezes, você tem que perdoar. Perdoe. E chega um momento no verso 5 desse capítulo 17 que eles viram e falam assim, Jesus, aumenta a nossa fé, porque a gente não tem fé para tudo isso, não. Ora, se a gente tiver uma atitude de ser tropeço para o outro, a gente tem que tomar cuidado, que a consequência é muito grande. Se o outro nos machucar, a gente é obrigado a perdoar. Meu Deus, isso é cansativo demais, a gente não dá conta disso, aumenta a nossa fé. Jesus fala, não é uma questão de ter muita ou ter pouca fé. É uma questão de ter fé e agir. Porque ele fala, se você tiver uma fezinha no verso 6, como um grão de mostarda, e disser para uma amoreira, que é enorme, que é uma árvore enorme, arranque-se e jogue-se no mar, e ela vai obedecer. Por que ele está falando isso? Não é quantidade de fé. A pequena fé que você tiver, a fé que você tiver, exerça. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de ação. E aí ele entra falando, qual de vocês, que caso vocês possam vir a ser um senhor e ter o seu servo na lavoura ou cuidando do gado, quando ele voltar, você ainda vire para ele e fala assim, prepare meu jantar, prepare a minha comida, eu vou comer, eu vou beber. E você, por acaso, depois dele fazer isso tudo, você vai agradecer ele? De maneira nenhuma. Ele vai falar isso no verso 8. E no verso 9 ele fala assim, será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Ou seja, numa relação de senhor e servo, o servo só tem que fazer ponto final. Ele foi comprado, ele foi resgatado. A vida dele é para servir o seu mestre. Porque ele não é dono nem da vida dele, nem do nariz dele. E o seu senhor não tem por obrigação dizer para ele muito obrigado, ou agradecer, ou achar que tem que dar alguma coisa para ele. Eu já te dei tudo, eu resgatei a sua vida, eu te dei trabalho, eu te dei casa, eu te dei comida, eu te dei sustento, eu não te devo nada. E é isso que Deus está nos ensinando. E aí ele chega no verso 10, ele fala, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis,
porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Temos que ter sempre na nossa consciência, somos servos inúteis, porque o nosso coração começa a achar e mandar para a nossa mente outra mensagem, de que Deus tem que nos abençoar, Deus tem que fazer, Deus tem obrigação com a gente. Não, e Deus não tem nada disso. O nosso coração é propenso a ser tropeço para os outros, tome cuidado. O nosso coração é propenso a não perdoar, achar que temos o direito, porque o outro já me machucou tantas vezes, eu tenho por direito não perdoar. E Jesus está falando, não, você vai perdoar sim. Você vai perdoar porque eu te perdoei, porque eu te comprei, você é meu servo. Você precisa ter fé e não é muita fé. A fé que você tem, exerça, que as coisas acontecerão. Pois na relação hierárquica de senhor e servo, o servo tem que ficar esperando gratidão de senhor, não. Quando nós temos esse tipo de coração presunçoso, arrogante, orgulhoso, é assim que Jesus vai nos tratar e relacionar conosco. Então guarde isso, cuidado. O seu coração tem intencionalidades, tem inclinações pecaminosas dos quais você precisa tratar. E uma delas é ter sempre na mente, você não passa de um servo inútil. E tudo que você faz não passa de ordenação e dever do qual você deveria cumprir. Guarde isso. Deus te abençoe.